Olá, pessoal. Aqui é a professora Isabela Gregor, do canal Sala de Matemática, e neste vídeo estarei comentando as atividades da primeira semana do PET do 7º ano. A primeira questão diz: um amperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica muito utilizado em laboratórios de física, eletrônica, etc. Ele contém uma escala graduada, em que o ponto central é o zero e as extremidades da escala apresentam os valores limites suportados pelo aparelho. O ponteiro indica o valor da medição em cada instante. A escala de um amperímetro, ilustrada na figura abaixo, está dividida em 8 regiões, numeradas de 1 a 8, e cada uma delas representa um intervalo de 10 unidades. Então, vocês podem observar a figura abaixo, que vai de menos 40 até mais 40. Durante uma medição, foram encontrados os valores menos 731,25 avos e 327,20 avos. Estes valores se apresentam respectivamente em quais regiões? Bom, o que você deve fazer para responder essa questão? Primeiro, você deve transformar as frações em números decimais, que é dividir o numerador pelo denominador. Depois, localize os valores na reta, que está indicado os valores do amperímetro, e anote a região em que eles se localizam. E depois, marque a alternativa que contém as regiões que você anotou. Questão 2. A escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Neste ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa que deverá ser feita em conjunto com seus alunos. A professora de matemática do 7º ano ficou responsável pelas bandeirinhas e, para avaliar a atividade, solicitou que cada aluno levasse bandeirinhas recortadas e que escrevesse em cada uma um número racional. A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais escritos nela em ordem crescente, ou seja, os números deveriam ser colocados corretamente um após o outro, do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as bandeirinhas conforme a figura abaixo. Então, nós temos os valores menos 2, menos 1,5, menos 1, 0,7, 3,5 e 7,5. Entre os números apresentados a seguir, o único número que poderá ser escrito na bandeirinha que fica entre menos 1 e 0,7 é. Bom, pessoal, para responder essa questão, vocês devem transformar as frações das alternativas A e C em valores decimais e depois verificar qual dos valores da letra A, B, C e D se encaixa no intervalo de menos 1 até 0,7. Você pode observar aqui no desenho que eu fiz que os valores vão ser compreendidos de menos 1, passando pelo 0 até 0,7. Então, nós temos valores decimais que podem ser positivos ou negativos, tá? Então, você deve fazer os 2 passos indicados aqui no slide e verificar qual dos 4 números apresentados nas alternativas será o valor correto a ser colocado entre menos 1 e 0,7. Questão 3. Faça a comparação dos números correspondentes às situações dadas utilizando os símbolos maior que ou menor que. Bom, pessoal, eu particularmente não gosto de nomear estes símbolos desta forma. Eu prefiro que vocês compreendam de que forma você pode utilizar este símbolo, tá? Então, vamos pegar um deles e qual que é a ideia? Este símbolo, ele sempre vai apontar para o valor que for menor e atrás dele você deve colocar o valor maior, tá? E se ele tiver virado para o outro lado, professora, do mesmo jeito. Ele vai sempre apontar para o menor e atrás você deve colocar o valor que for maior. E as situações são as seguintes. Letra A, 3,5 graus abaixo de 0 e 1,3 graus acima de 0. Então, aqui nós temos as informações. Você deve utilizar aquele símbolo para apontar para o menor valor. Se você utilizar essa dica, você não erra a comparação. Letra B, 0,8 metros abaixo do nível do mar e 1 metro abaixo do nível do mar. Então, nós temos os valores indicados aqui. Letra C,
saldo positivo de R$ 85,20 e saldo positivo de R$ 52,10. E a alternativa D, saldo negativo de 5 gols e saldo zero. Então, em todas essas situações, você utiliza aquele símbolo apontando para o menor valor. Você não vai errar com essa dica. Questão 4. A figura 1 representa dois tubos de vidro, T e M de mesma medida, cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. A cor laranja representa o líquido que cada um contém. Então, pessoal, nós vamos fazer algumas anotações sobre estes dois tubos. Sobre o tubo T, nós podemos observar que ele está dividido em 5 partes iguais e que dessas 5 partes, 3 estão cheias. No tubo M, ele está dividido em 4 partes e destas 4 partes nós temos 2 partes cheias. A figura 2 representa os dois tubos T e M após ser despejado parte do líquido contido no tubo M em T enchendo. Então, nós temos aqui o tubo T e agora ele está totalmente cheio, ou seja, das 5 partes que ele está dividido, 5 estão cheias. E o tubo M? Bom, o tubo M, ele está com um pouco de líquido, né? De forma que nós não conseguimos demarcar no próprio tubo essa quantidade. Então, eu vou dar aqui para vocês uma ideia de como resolver essa questão, mas se você tiver outros raciocínios, você pode utilizar. A questão pede para nós encontrarmos a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M. Então, vamos para mais observações. No tubo T, nós podemos observar também que das 5 partes que ele está dividido, faltam 2 para encher. Então, nós temos a fração 2/5 que representa o quanto falta para encher o tubo T. Já o tubo M, antes de encher o tubo T, está com 2 partes cheias dentre as 4 que ele está dividida. Se nós vamos pegar o tubo M e despejar o líquido no tubo T, nós vamos fazer o quê? Nós vamos retirar o que falta no tubo T no tubo M, ou seja, nós vamos retirar 2 partes de 5 do tubo M. Então, nós vamos ter a seguinte continha: das 2 partes cheias dentre as 4 do tubo M, nós temos a fração 2/4, nós vamos retirar 2 partes de 5. Bom, e como resolver essa subtração? Aqui eu vou dar umas dicas para vocês, mas no canal vai ter um vídeo explicando com detalhes como resolver a subtração entre 2 frações. Então, primeiro nós observamos os denominadores. Como são denominadores diferentes, uma é denominador 4 e o outro é denominador 5, o primeiro passo é tirar o MMC dos denominadores. Depois que você fizer esse cálculo, você deve pegar o MMC, dividir pelo denominador de cada fração e esse resultado você multiplica pelo numerador de cada fração. No final, você deve subtrair os numeradores das novas frações, conservando o MMC como denominador. E depois, você compara as frações que estão nas alternativas e, se for necessário, você deve simplificar a fração resultante. Questão 5. Utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre os números racionais e calcule o resultado das operações. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual é a ideia das operações. E no canal vai ter vídeos explicativos, todo detalhado de como fazer cada uma dessas operações. Então, nós temos soma. O que é a soma? A soma é o resultado da operação de adição. Então, se está pedindo a soma entre 2 valores, você deve fazer a adição deles. Quociente. O quociente é o resultado da divisão. Ou seja, o quociente entre 2 números, você vai dividir um pelo outro. Produto. Resultado da multiplicação. Então, você vai pegar os 2 valores e multiplicar. E diferença é o resultado da subtração. Elevado à quarta potência. Bom, elevado à quarta potência significa que o expoente da base é 4. E elevado ao cubo, o expoente é 3.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, comentando as questões da primeira semana do PET 4 de matemática. Aqui nessa tela eu vou deixar para vocês o link do vídeo sobre operações com frações e do vídeo sobre operações com números decimais. Nestes dois, você encontra explicações detalhadas que vão ajudar você a resolver as atividades desta primeira semana. Espero ter ajudado vocês. Um abraço e tchau, tchau!